E aí, pessoal, tudo bem? Vira e mexe aparece na nossa rotina linfonodomegalias. Então, hoje a gente vai ver um caso de linfonodomegalia e vamos discutir o diagnóstico mais provável nesse caso. Vamos lá. Bom, esse é um paciente masculino de 54 anos. Ele fez uma tomografia aqui de tórax, abdômen e pelve. A gente está na região da transição cérvico-torácica, né? Essa tomografia foi feita com contraste, é uma fase portal, então vai estar realçando bem os órgãos. E o que vai chamar a nossa atenção? A gente está numa janela de mediastino para ver as estruturas de partes moles e os órgãos sólidos. Nessa parte aqui axilar, ó, supraclavicular, tem alguma coisa, axilar aqui também, várias linfonodomegalias. O linfonodo, ele tem esse realce um pouquinho discreto, né, mas tá presente aqui, a gente consegue ver. Ele não está heterogêneo, então não tem áreas de necrose e liquefação. Olha só como tem vários linfonodos aqui. Aqui na região axilar à direita também tem, eles também estão presentes, são essas bolinhas aparecendo. Às vezes passando um pouco mais rápido a gente consegue ver um pouco melhor. Aí você vai chegar nas cadeias mediastinais, ó, já aparece linfonodo aqui. Aqui também, ó, tudo linfonodomegalia, ó, tudo isso daqui que a gente está vendo é linfonodomegalia. Aqui infracarinal também, até aqui no hilo pulmonar esquerdo tem. À direita não tem um linfonodo também aumentado aqui, né, no hilo à direita. E você vai descendo, vai vindo mais para baixo na região da cavidade abdominal, aparecem diversas linfonodomegalias também, principalmente aqui na região retroperitoneal, forma uma confluência, um conglomerado linfonodal, mas mesmo assim, ó, tem linfonodos aqui em múltiplas cadeias, junto ao hilo hepático aqui, no ligamento hepatogástrico, peripancreático. Então, assim, no laudo a gente vai falar que tem diversas, fala onde estão as cadeias. E por que a gente considera, por exemplo, isso daqui uma linfonodomegalia? Primeiro, ela está no espaço retroperitoneal, porque ela cresceu aqui atrás, ela deslocou a aorta e a veia cava inferior, então essa é a veia cava inferior, essa é a aorta, né? Era para elas estarem mais posteriormente, então isso daqui está crescendo desse espaço e deslocando essas estruturas anteriormente. E o que é muito peculiar de um linfonodo é o seguinte: quando ele está comprometido pensando numa doença linfoproliferativa, dificilmente ele tem necrose inicialmente, a não ser que seja algo muito, muito agressivo, ou se já está fazendo tratamento. Outra hipótese seria, se tivesse necrose e liquefação, seria pensar em algo inflamatório infeccioso ou quando é um acometimento secundário, metástase linfonodal. Nesse caso, a gente não vê lesões nos outros órgãos, assim, suspeito para algo primário. E esse aspecto aqui de envolver vaso, olha como envolve aqui a artéria ilíaca externa esquerda, envolve aqui a aorta. Esse fato de envolver o vaso e não determinar estenose nenhuma é muito sugestivo de linfonodo, de doença linfoproliferativa. Aqui a gente vê até a artéria mesentérica inferior, que é fininha, passando livre aqui sem ter o comprometimento do seu calibre. Então isso nos sugere linfoma, doença linfoproliferativa. Veja que tem aqui nas regiões inguinais também a linfonodomegalia, né? Principalmente aqui à esquerda, né? Então aqui a gente consegue ver como ele tem um realcezinho, né? Um pouco diferente em relação à musculatura. E outra coisa que é peculiar do linfoma, né? Doença linfoproliferativa, a gente vai pôr no sagital e ver como que é o padrão dessa coluna lombar. E olha só, aqui a gente está vendo aquele conglomerado linfonodal, né? Então a gente vai falar todas as cadeias, vai falar que a maior está nessa região retroperitoneal aqui, periaórtica, pericava. E essa lesão, ela vem aqui, ó, ela tem proximidade com os corpos vertebrais lombares, mas não tem lesão, não tem infiltração aqui, ó. Não rompe a cortical, não destrói a cortical. Esses ossos estão preservados. Quando você tem um acometimento ósseo por doença linfoproliferativa, pode pegar a parte externa e interna e muitas vezes não rompe a cortical. Quando rompe a cortical, a gente tem que pensar, considerar pelo menos mais alguns diagnósticos diferenciais, como doença secundária, alguma outra coisa. Mas doença linfoproliferativa primária, assim, desse jeito, normalmente não tem essa apresentação.
Bom, o que mais que esse paciente tem aqui que a gente poderia falar, né? Dentro do contexto, a questão de hepatosplenomegalia, ele vai ter, e por que que é importante? Quer dizer que muda o estadiamento primariamente, né? Então, esse fígado está de dimensões aumentadas, esse baço está de dimensões aumentadas. O linfoma, ele aqui envolve a veia cava inferior também, dá um afilamento do calibre dela, mas aqui nesse caso a gente não vê trombose. O que ele determina veja só, aqui a gente está vendo o rim direito, ele tem uma dilatação do sistema, da pelve renal, tanto aqui à direita quanto à esquerda, um pouco menor à esquerda, mas está um pouco dilatado. Ela sai aqui quando ela chega nessa porção, bem ali no fim da junção, bem ali na junção mesmo da JUP, né? A junção ureteropiélica, ele tem uma redução do calibre em decorrência dessa linfonodomegalia. Então você está tendo um pouco de compressão extrínseca aqui, determinando essa dilatação. Isso cronicamente pode complicar com eventualmente até uma pielonefrite. Aí veja que tem essas hipotenuações aqui, ó, pega o córtex do rim direito, pega o córtex aqui do rim esquerdo também, tem uma mínima densificação da gordura perirenal aqui à esquerda, né? À direita nem tanto. Se ele tiver uma clínica pertinente, isso daqui pode estar dentro de um quadro inflamatório infeccioso mais incipiente por pós-renal, né? Por coisa obstrutiva em decorrência da linfonodomegalia. Então, nesse caso, a gente descreve essas linfonodosmegalias múltiplas, descreve as cadeias, né? Fala que tem uma hepatomegalia, uma esplenomegalia associada, dá relação anatômica, todas as cadeias, e aí diz que dentro dos diferenciais a possibilidade de uma doença linfoproliferativa tem que ser considerado inicialmente. Aí segue na avaliação diagnóstica com uma biópsia. Nesses casos, em pacientes adultos mais nessa faixa de 50 e poucos, 60 anos, quando você vê essas linfonomegalias, o mais provável dos linfomas seria o linfoma difuso de grandes células B. Esse seria o padrão histológico mais rotineiramente encontrado. Pode ter vários outros? Sim, tem vários outros, por isso que tem que fazer a biópsia. Lembrando, PAF para isso não é bom. O ideal é fazer uma biópsia excisional, pegar um pedaço maior, porque muitas vezes, para diagnóstico de linfoma, a gente precisa do padrão arquitetural, da histologia mesmo, para dar o diagnóstico. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Se você gostou, curte aí o vídeo. Lembra aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana a gente tem conteúdo novo. E compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos. Assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento da radiologia diagnóstica, da medicina humana. Muito obrigado e até a próxima aula.